Som, velocidade e futebol agitaram o final de semana em Londrina. Procon determina mudanças em agências bancárias. Projeto Viva a Vida desenvolve atividades com crianças carentes no Museu de Artes. Cai o número de candidatos do vestibular da UEL. A falta de profissionalismo na arbitragem abre espaço para a corrupção. Rádio Paiquerê confirma presença em sua 6ª Copa do Mundo. Boa noite. Os fãs de tuning puderam conferir os carros modificados no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Já no VGD, o Tubarão decepcionou, perdendo o jogo por 1-0. O fim de semana em Londrina foi de muito som e velocidade. No Autódromo Internacional Ayrton Senna, aconteceu a competição de carros automotivos. Os apaixonados por som puderam conferir o campeonato de tuning. Carros personalizados chamaram a atenção de quem estava presente. Os carros de maior destaque foram exibidos em um supermercado da cidade. Enquanto isso, nos boxes, os mecânicos faziam os últimos ajustes para a corrida de moto velocidade. O vencedor foi Gustavo Hernandes, mais conhecido como Gringo. Com a vitória, o piloto lidera o ranking da categoria. E no futebol, uma decepção. Quem foi ao estádio fez muita festa na expectativa que o Tubarão se classificasse. Com apenas um lance de perigo no primeiro tempo, o Tubarão pouco produziu para chegar ao gol. Aos 6 minutos da segunda etapa, em uma falha da zaga, o Ceilândia abriu o placar com o atacante Paulo Santos. O Tubarão tentou uma reação, mas esbarrou nas defesas do goleiro João Carlos e na falha dos atacantes. Com a derrota, o Tubarão está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série C. Bancos se adaptam às normas do município. Dificuldades de acesso e o tempo gasto pelo público em filas são os principais problemas. Já estamos trabalhando, já temos agendadas 2 reuniões com 2 grandes bancos da nossa cidade para tratar especificamente sobre esse tema em relação a esses bancos, e os demais bancos já estão num processo de adequação e nós vamos exigir que o tempo de espera nas filas se limite ao que está definido na nossa lei municipal, ou seja, 15 minutos em dias normais e 30 minutos naqueles dias considerados dias de pico. Bem, na questão das filas, nós também fizemos aí a gestão junto aos bancos no aspecto da acessibilidade nas agências bancárias, quer para os portadores de necessidades especiais, quer para os idosos quando do recebimento das suas aposentadorias ou da utilização dos serviços. E aqueles idosos ou os portadores de necessidades especiais que verificarem a inadequação de alguma agência bancária, façam esse comunicado ao Procon. Ele pode procurar o Procon de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 6 da tarde. E o nosso endereço é fácil de ser localizado, Rua Prefeito Hugo Cabral, 957. Cerca de 1.600 crianças e adolescentes participam do projeto Reciclarte, onde a população pode trocar objetos feitos com material reciclável por livros e brinquedos. O projeto Viva a Vida da Secretaria de Assistência Social desenvolve atividades com crianças carentes de várias regiões da cidade e oferece oportunidade para que elas desenvolvam trabalhos ligados à arte, como esculturas, cartazes e muitos outros, que desenvolvem a cabeça da criança. Cerca de 1.600 crianças e adolescentes participam do projeto Reciclarte, cujo resultado pode ser visto no Museu de Arte de Londrina, na Rodoviária Antiga. No final do ano, Natal, dá cesta básica para levar para nossa mãe, dar roupa. Faltas alegria lá com nós. A gente pega, a gente doa assim, aí cada criança ganha roupa, ganha sapato, ganha brinquedo, ganha todas as coisas lá e eles dão. Conforme as educadoras, o Reciclarte, juntamente com o projeto Viva a Vida, da Secretaria de Assistência Social, promove o evento para desenvolver a atividade artística na criança. Então, o projeto Reciclarte, ele tem como base, primeiro, o resgate da criança, né? Ao trabalhar com a reciclagem, a gente trabalha a questão, assim, da criança ser vista como ela é, né? No seu lado integral. Então, quando a gente pega algum material descartável e daquilo transforma em algo belo, a gente quer, na verdade, também transformar a realidade da criança. O projeto Reciclarte tem vários objetivos, entre eles cultivar a solidariedade, despertar nas crianças esse lado solidário mesmo.
Esse é um dos objetivos maiores do projeto. O Museu de Arte de Londrina, que fica no prédio da antiga rodoviária da cidade, além de eventos como a Feira Nordestina, que já é bastante conhecida da população londrinense, recebe eventos como esse, que de certa forma estimula a visitação e a movimentação do museu. O objetivo do museu, além de oferecer oferecer esse acesso à população, né, principalmente à população estudantil, né, no sentido assim, de poder incentivar a reflexão, incentivar o conhecimento geral da história da arte, né, ele também oferece atividades mais assim, didáticas, através de oficinas, atividades mesmas assim, de trabalho manual. Com o vestibular realizado em 2 fases, a primeira em novembro e a segunda em dezembro, o número de inscritos cai 30%. Torto. Você reparou? O vestibular da Universidade Estadual de Londrina sofreu uma queda de aproximadamente 30% no número de inscritos em relação ao ano passado. A universidade contabilizou 24.339 inscrições para o vestibular 2006. Já no ano de 2005, 35.562 candidatos foram inscritos, números que derrubam a concorrência e favorecem os vestibulandos. Já para o professor Bordim, o fator que derrubou a concorrência foi a mudança das datas do vestibular que, diferentemente das edições passadas, começam em novembro e casam com as datas de outras universidades federais. Nós questionávamos com ele que nós tínhamos que mudar o vestibular, tirar ele de janeiro. Por quê? Porque janeiro era o último vestibular público e todo mundo no Brasil vinha fazer a UEL. Então o que a gente queria? A gente queria passar o vestibular para dezembro, antes das festas, ou no finzinho de novembro, como todo mundo faz, as federais e as estaduais dos outros estados. Com isso, bateria as datas e nós teríamos candidatos só da nossa região. Ora, o cara vai falar assim, mas você é contra os caras que vêm de fora? Não, mas se você vem fazendo a UEL, você escolheria a UEL como primeira opção sua. Além da mudança nas datas e da baixa concorrência, outro fator deve favorecer o candidato. As provas devem ser realizadas em 2 fases, com um intervalo de 35 dias entre cada fase. Isso pode dar mais tranquilidade ao vestibulando que, normalmente, acaba prejudicado pelo nervosismo na hora de fazer a prova. A primeira fase está marcada para o dia 13 de novembro. Neste dia será realizada a prova de conhecimentos gerais, que terá 60 questões para os candidatos dos 41 cursos. A segunda fase está marcada para os dias 18 e 19 de dezembro, com as provas de redação, línguas e conhecimentos específicos para os candidatos aprovados na primeira etapa. Serão convocados para a segunda fase somente os candidatos que obtiverem um índice mínimo de 30%, ou seja, 18 questões na prova de conhecimentos gerais. Estamos avaliando, é a primeira experiência, porque a nossa prova do primeiro dia ela é uma prova interessante para esse tipo de avaliação. Realizar uma primeira prova mais geral, selecionar os candidatos melhor preparados e aí sim aplicar as provas mais específicas numa segunda fase. As mudanças no vestibular não agradaram somente professores e coordenadorias da UEL. A estudante Maria de Lourdes está mais confiante após prestar um vestibular. A gente vai ter mais tempo, por exemplo, não vai ser os 3 dias seguidos, aquilo te deixa bem tenso. Você vai relaxar, primeiro você faz em novembro, dia 13, aí você tem um mês para depois ser a prova específica e a prova de português, né? E a prova de conhecimentos gerais é muito pesada, você fica muito tenso fazer as 3 seguidas, a questão da concorrência e do tempo. Árbitros iniciantes veem como única solução a profissionalização da categoria, já que muitos procuram outros meios de renda para complementar o salário. A manipulação de resultados em partidas de futebol para beneficiar apostadores ilegais levantou questões éticas em torno da arbitragem nacional. Entre as discussões em pauta, a profissionalização da arbitragem é a que recebe maior enfoque. Infelizmente a gente teve esses últimos dias aí alguns fatos ocorridos aqui, tanto a nível de Paraná como a nível de Brasil aí em São Paulo, né? De um árbitro da FIFA envolvido com essa máfia do apito, com o árbitro tentar dentro de campo fazer resultado. Eu acho que isso deixa a gente um pouco envergonhado, né? Profissionalizar a arbitragem pode não solucionar os escândalos, mas o futebol nacional conta com fortes sindicatos que apostam na dedicação exclusiva à função para melhorar a qualidade dos apitadores brasileiros. O árbitro José Antônio de Souza apita há 9 anos, mas não faz da arbitragem a sua única profissão. Ele acredita na profissionalização da função,
mas não abandonou o posto de cabo do SIAT, em que trabalha há 15 anos. Eu sempre gostei de trabalhar com correção e vou continuar a minha vida toda dessa forma. Então, claro que você vai ouvir piadas, vai ouvir as pessoas perguntando se faz parte de máfia, alguma coisa, tanto que a gente está trabalhando em amador, é totalmente diferente de um árbitro da FIFA, mas a gente procura levar tudo isso na esportiva. O árbitro filiado CBF recebe em média R$ 1.500 ao apitar uma partida nacional da Série A. Se for credenciado pela FIFA, o valor pode chegar a R$ 2.500. Bem diferente do que ganha Alexandre Neto, quando apita jogos do Campeonato Paranaense de Futsal. No futsal, você precisa ter uma outra profissão, porque não se ganha bem. Já no campo, aí depende da pessoa. Se ela quiser ter uma outra profissão por fora, dá tranquilamente. A questão financeira no futsal ainda não dá. Você tem que ter uma outra profissão. Era só o que faltava, outro escândalo no futebol pentacampeão mundial. A máfia do apito manchou a imagem dos árbitros do país e acabou com a credibilidade do Campeonato Brasileiro. Além disso, feriu com a paixão de milhões. Já os critérios usados pelo STJD para resolver a situação levam o nome da profissão em evidência. Arbitram contra os clubes para que esses não entrem na justiça comum. Das 5.700 rádios do Brasil, apenas 17 confirmaram presença na Alemanha no ano que vem, entre elas uma londrinense. A Rádio Paiquerê AM, aqui de Londrina, acaba de entrar para o seleto grupo de rádios que irá transmitir a Copa da Alemanha no ano que vem. Das 5.711 rádios existentes aqui no Brasil, a Rádio Paiquerê e mais 16 estarão lá na Alemanha trazendo a cobertura para o ouvinte de sua cidade. Com uma das melhores estruturas do Brasil, a Rádio Paiquerê AM pode cobrir um evento grandioso como a Copa do Mundo de 2006. Hoje a emissora conta com 3 estúdios para gravação, 3 ilhas para editar as matérias e salas de transmissão, além de departamentos de esporte e de jornalismo, ou seja, tudo para uma melhor cobertura para o ouvinte de Londrina. Com a 6ª cobertura em mundiais, a Rádio Paiquerê AM se consolida como uma das principais emissoras do Brasil. Com toda a liderança e perseverança de JB Faria, seu proprietário, aos 60 anos de idade, JB tem 42 anos de rádio e não mede esforços para trazer para o ouvinte uma melhor Copa do Mundo. Bom, é evidente que a principal dificuldade é financeira. Hoje não, sempre. A Copa do Mundo custa muito, você tem primeiro que pagar direitos, e esses direitos dão apenas condição de você ter de você receber a autorização para fazer a cobertura e o credenciamento, apenas isso. E evidente que depois os custos da Copa do Mundo no local. Afinal de contas, com a seleção brasileira que chega a 40 dias, não é, a estada dos repórteres no exterior. Para ter uma boa qualidade na cobertura, a Rádio Paiquerê AM de Londrina estima um gasto de aproximadamente R$400 mil, incluindo direitos de transmissão. A emissora já adquiriu um estúdio no centro de imprensa em Munique. O repórter Reinaldo Furlan vai estar na Alemanha juntamente com a Paiquerê. Na sua 3ª Copa do Mundo, o repórter esportivo espera uma boa cobertura, a exemplo das outras 3 Copas que ele já trabalhou. Bem, a expectativa é a melhor possível, né? Até por ser uma Copa na Europa, onde realmente nós temos tecnologia de ponta, temos um ótimo sistema de transporte. Então a expectativa realmente desse ponto de vista de trabalho profissional é a melhor possível, Valmir, porque na realidade nós sabemos que todas as dificuldades que provavelmente encontraríamos num outro país, não vamos encontrar na Alemanha. Boa noite. Boa noite e um ótimo final de semana.